Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é segunda e a gente vai fazer nossa reflexão. Mas antes a gente vai conversar um pouquinho aqui, né? Vamos explicar algumas coisas que tem pessoas que não entendem, né? Ontem no grupo, um rapaz falava assim: quando vocês falam sobre a palavra de Deus, né? Vocês acham que é fácil a gente ontem, falando de ontem, né, do vídeo de ontem que foi sobre o casamento, né? Acha que é fácil você viver um tempo em segunda união, ou seja, ele é casado, né? Que uma vez casado, sempre casado. Ele é casado com a primeira esposa no religioso, divorciado e vive com uma outra pessoa e já faz anos. E ele diz: a gente ama, a gente se dá bem. É fácil a gente deixar para vivenciar isso que vocês falam, né? Aí a gente se sente na obrigação de quê? De responder, né? De responder. É o seguinte, as pessoas elas não entendem. Quando a gente fala da palavra de Deus, a gente tem que falar a verdade, né? A gente não pode falar aquilo que vai agradar o ser humano, né? Eu já vivi 12 anos com o pai das minhas filhas, né? E a gente não era casado. Ou seja, a gente vivia em fornicação. 12 anos. Mesmo se eu soubesse, na época, sobre essa vontade de Deus, com certeza eu não teria me separado, correto? Porque a gente sabe que não é fácil. Ninguém vai deixar um relacionamento, né? Uma pessoa que você ama, que você está querendo levar para a vida toda. Por quê? Por conta que você é casado, você não entende. Mas o direito de quem tem, né, o dom ali de falar da palavra de Deus é falar a verdade, né? A gente, quando está falando sobre a palavra de Deus, não é a gente que está falando. É o Espírito Santo que está ali conduzindo você a falar. Por quê? Entenda uma coisa. Se fosse o ser humano falando ali, ele iria falar coisas, né, que ia agradar a ele, né? Por exemplo, quantas pessoas que é pregador e vive uma segunda união com a outra pessoa e já foi casado. Ou seja, tem um momento que ele vai chegar em algum lugar, em alguma comunidade, e ele vai ter essa palavra para falar. Então ele vai ter que falar da forma correta, mesmo que ele viva dentro do adultério, né? Uma vez casado, sempre casados. Então as pessoas elas não entendem, entendeu? Conversão não é coisa fácil, né? A gente quando a gente fala da palavra de Deus que a gente entende, né? A gente também vive coisas erradas, porque ninguém é santo, né? A gente vive coisas erradas. Para a gente se consertar leva tempo, leva tempo. O que é que acontece? A diferença de você entender a palavra de Deus com a diferença de você não entender, de você não saber o que significa, né? É que você peca e você não sabe, né, o significado daquilo para Jesus. Quando você entende a palavra de Deus, você sabe que você está pecando e que você vai ter o troco daquilo ali, né? Que você vai ser julgado em cima daquilo ali e você vai ter a volta daquela desobediência ali. Para isso leva assim um tempo muito grande, né? Para se converter, para fazer você sair daquele pecado, né? A única coisa que acontece é que quando você sabe da palavra de Deus e você vai fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo de Deus ele te acusa. Isso tá errado. Tu vai fazer, tu sabe que ofende a Deus, tu vai fazer. A única diferença é essa da pessoa que vive no mundão, que não sabe, não entende a palavra de Deus, né? E a essas pessoas que vivem no mundo terá o perdão de Deus, porque não sabe, não entende,
o mistério, não entende, né, a palavra de vida eterna. Então, as pessoas ainda vai ter a misericórdia de Deus e o perdão em cima das coisas que estão fazendo errado. Já a pessoa que sabe, né, você, a partir do momento que você abre um vídeo, uma pregação de um padre, de um pastor, de um pregador, né, um vídeo aleatório desses aí que a gente faz, e você entende uma determinada passagem da Bíblia, a coisa já fica feia pro seu lado. Quando você for fazer, praticar tal ato, tal pecado, tal coisa que ofende ao coração de Deus, Ele sabe que você sabe, porque alguém fez um vídeo e falou, porque você escutou a pregação de um padre, você escutou a pregação de um pastor, e você teima e faz. Quando você faz, algo fala dentro de você. Tá errado. Você vai por esse caminho, tá errado. Não se meta aí que vai dar errado, né? Um exemplo. Você sabe que você não pode se envolver com um homem casado, né? Homem casado. Mas aí você sente uma atração muito forte pelo tal. E aí tá rolando ali aquele clima ali, uma atração, não é amor, não é sentimento, não é nada, é só uma atração da carne. Mas você conhece a palavra de Deus. Ele não conhece, mas você conhece. Então você sabe, quando você sente aquele impulso de querer, né, ficar com a pessoa, matar aquele desejo, aquela vontade. Mas algo dentro de você grita mais alto, não faz. Não entra aí porque é bocada. Não entra aí porque tu vai ofender o coração de Deus. Um exemplo, né? E tu vai ter consequências, né? E aí você retrocede, você volta, você não faz, você bota para lutar ali para não se envolver, na verdade, né? É assim que acontece com todas as outras coisas, com todo tipo de pecado que a gente entende da palavra de Deus. A gente fica tendo o auxílio do Espírito Santo acusando para que a gente não faça. E quando a gente faz, ele fica acusando, né, que você errou. Você errou, você errou. Então, assim, esse é o mistério da palavra de Deus, né? Ninguém é obrigado a seguir o que se escuta, né? Por quê? Porque Deus, ele deu o livre-arbítrio para a gente escolher aquilo que a gente quer. Não é fácil. Ninguém que tenha seus relacionamentos vai deixar os seus relacionamentos para fazer a vontade de Deus, que seria o certo. Mas existe uma solução. Existe uma solução falando em se tratando de casamento. Se os dois é solteiro, casar. Casar na igreja. Ah, mas eu não quero casar na igreja porque eu não tenho condições de fazer uma festona. Não importa. Se você verdadeiramente, você está querendo se converter, você está querendo fazer a vontade de Deus, não importa a festa. O que importa é você, o marido, o padre e os padrinhos. Só. Pronto. Ali você faz um bolinho simples para a família, se você puder, tiver condições. Não precisa fazer festança, né? Festa grande tem que ser uma coisa planejada, né? Mas quando a gente verdadeiramente a gente quer mudança, a gente quer fazer, a gente entende que está no errado, a gente vai lá e faz o certo. Leva um tempo, mas leva um tempo muito grande. Eu lembro que para mim começar a abrir mão das coisas que eu gostava, mas que não agradava a Deus, eu demorei um tempo. Eu não entrei na igreja hoje, eu não comecei vendo as pregações, indo à missa e fui me convertendo, não, muito pelo contrário. Eu continuava fazendo tudo errado. Eu não sentia vontade nenhuma de mudar, assim, por exemplo, eu gostava muito de roupas escandalosas.
Eu ia para a igreja com roupa, não com saia curta, mas com blusas assim, ousadas. Eu não sentia remorso nenhum, não sentia nada. Simplesmente eu ia. E um dia eu me recordo que já fazia, eu acredito que uns 3 anos que eu estava ali, assíduo nos grupos de oração, né? Nos grupos de oração, indo à missa todo santo domingo. E aí eu fui receber Jesus. Eu já recebia Jesus, né? Por quê? Porque eu já tinha mais de 3 anos que eu estava separada e estava sozinha. Então, né? Eu podia fazer uma boa confissão e ficar recebendo Jesus. Então, eu já estava recebendo Jesus nessa época, na Eucaristia, né? Na fila da comunhão, para quem não entende, né? Aquela fila que se faz no final da missa para receber a hóstia. E aí eu fui. Nesse dia, eu fui com uma blusa que eu tinha, com o decote muito ousado, né? Que dava para ver, não tava nada de fora, mas dava para ver assim o colo, né, essa parte aqui todinha que fazia um V aqui assim, e dava para ver assim essas partes aqui dos seios, né? E eu fui dessa forma receber Jesus. Quando eu cheguei diante da hóstia consagrada, que eu já entendia que era Jesus vivo ali olhando para mim, né? Eu senti uma vergonha, mas tão grande neste mundo, que não foi vergonha do padre, não foi vergonha de ninguém, foi vergonha de Jesus Cristo, de estar diante dele daquela forma. Mas isso demorou uns 3 anos para acontecer, ou seja, o Espírito Santo ele foi trabalhando dentro de mim durante esse tempo. Não foi assim quando eu entrei logo na igreja. Então, a partir daquele dia, eu cheguei em casa, todas as minhas roupas que eu tinha, curta, short, saia, tudo que eu tinha, eu fiz uma trouxa e queimei. Nem dei a ninguém, eu queimei. E ali eu entendi que o Espírito Santo, ele trabalha devagar na gente, né? É devagar que ele trabalha. Então, se você que escutou o vídeo de ontem e que fez essa pergunta, né? Com certeza você vai ver o de hoje. Se você for tocado pelo Espírito Santo, você vai pegar a sua senhora, né? E vai casar na igreja. É simples assim, né? Não vai poder casar na igreja porque já é casado. Ele é casado e ela não. Né? Ele já teve a primeira união com a esposa na igreja. Não vai poder casar, a não ser que ele vá para a igreja protestante. Lá ele vai poder casar no civil e ela vestir uma roupa de noiva e aparentemente, né, casarem na igreja. Porque no catolicismo não existe isso. Uma vez casado, é para sempre casado, até que a morte os separe, ou seja, até ele ficar viúvo, né? Ele ficar viúvo. Mas isso não quer dizer que ele vai deixar a mulher, que ele está há 12 anos com ela. Entendeu? Ele não vai deixar. Mas ele tem que entender que ele vive em adultério. Ele vive em adultério. E ela, por sua vez, vive na fornicação. Porque ela é solteira, mas está vivendo um sexo fora do matrimônio, um sexo fora do casamento. Então é isso que as pessoas têm que entender. O que significa para Jesus as coisas. Se você vai mudar, é um problema seu. Isso aí é um processo de tempo. É o Espírito Santo que faz com que a gente mude, né? Não é a gente não muda no estralo. Né? Outra vez aconteceu a mesma coisa em relação a unha. Eu gosto muito de unha grande. Hoje eu não posso ter unha grande, porque eu trabalho muito duro. Mas tenho minha neta também, né? Que é uma bebezinha. E eu não posso ter unhas grandes. Mas as minhas unhas são enormes. Eu gosto de unha grande. E aí eu gostava de pintar minha unha de preto, né? Esmalte preto. Aquelas coisas bem chamativas, né? E um dia aconteceu a mesma coisa na fila da comunhão. De eu ir receber Jesus com aquela unha enorme,
parecia a unha do capeta e mais pintada de preto. Ah, mas é pecado? Até isso é pecado ter unha grande? Não, não é pecado ter unha grande, né? Só que a unha tava parecendo a unha do capeta. Porque a unha tava preta, era preta e grande e pontuda, né? Aquela unha assim, aquele negócio estranho de verdade. Aí eu fui. Quando eu peguei a Santa Hóstia consagrada, é porque a gente acredita que Jesus está ali, vivo, na Santa Eucaristia. A gente acredita. Então esse mistério a gente tem, a gente acredita nele ali. Então quando eu pego na hóstia consagrada que o padre me dá, eu vejo aquela unha horrorosa, aquilo preto, parecia a unha do capeta, pegando ali Jesus Cristo. A Santa Ceia ali, a hóstia consagrada. Meu Deus do céu, me perdoe. Chegar em casa eu vou ter esse esmalte e nunca na minha vida que eu pinto minha unha de preto. Eu sei que eu passei um tempo, eu fiz uma penitência, eu lembro que eu nem pintava a unha, deixei a unha zero por um tempo. Depois foi que eu comecei a deixar ela crescer e continuava pintando normal, mas eu nunca mais coloquei um esmalte preto. Ou seja, isso são coisas que não é o seu ser humano que fala, é o Espírito Santo que fala. Né? Porque dependendo de mim até hoje, eu estava com a unha de gavião, né? Eu estava com aquela unha enorme, pintando de preto e beleza, e tá tudo certo. Então, para você que fez a pergunta, entenda, entendeu? Entenda que tudo que a gente fala da palavra de Deus, a gente tem que falar a verdade. Não é só você que está escutando e se sentiu assim, né, chateado. Talvez até foi tocado pelo Espírito Santo, né? Mas, infelizmente, para aliviar a sua consciência, só se você for pro protestante. O protestante, ele casa você quantas vezes você quiser, né? Sua esposa pode vestir vestido de noiva, chega lá, assinar lá o caderninho, pronto, está casado. Mas na Igreja Católica você não vai encontrar isso. Por quê? Porque você que fez a pergunta, que falou lá, você, como você falou, você já é casado na igreja. Então, você tem que esperar a sua senhora, né? Ver se a sua senhora vai morrer primeiro, né? Para que você fique livre para casar de novo. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. O homem não separa. É palavra de Deus. Então, quando a gente fala alguma coisa que a gente fala a verdade, ela vai doer, a muitos vai, porque ela dói até na gente. Quando a gente está fazendo algo errado, a primeira pessoa a ser corrigida é quem está falando aqui da palavra e quem está entendendo, porque o Espírito Santo ele está colocando no nosso coração. A gente está lendo aqui, a gente está lembrando do que está fazendo por trás. Entendeu? Então é sobre isso, entendeu? Eu espero ter explicado, né? Muito bem, obrigado. Espero ter explicado muito bem. E que as pessoas, voltando lá para as cartas de São Paulo, né? Aos Coríntios de ontem, que ele falava sobre casamento, que as pessoas se conscientizem. Quem pode casar, quem não é casado na igreja, com o primeiro relacionamento, procure um sacerdote, faça uma boa confissão e case-se e fique de bem com a vida nessa área aí, para que você não viva, pelo menos você evoluiu muito quando você saiu do caminho do adultério, do caminho da fornicação, né? Só que é casar e viver fiel à esposa, fiel ao marido, né? Isso é outro desafio, né, que o ser humano tem que ter. Mas a vida é feita de desafios, né? E a gente está aqui para quê? Para desafiar a vida, né? E acertar. Errou aqui, mas lá na frente a gente acerta. Um bom dia para vocês e uma boa segunda-feira de carnaval com moderação, né? Se for possível, com moderação, né? E vamos lá, vamos à reflexão de hoje.
Vamos refletir mais um capítulo das cartas de São Paulo aos Coríntios. Tchau. Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é segundona de carnaval e a gente tá aqui para fazer mais uma meditação da palavra, né? Vamos ver o que Jesus tem para nossa vida hoje, que a gente pode mudar, né? Que a gente pode fazer de bom na vida para agradar o coração de Deus.